Unidade 6. Relatar factos. Leia o texto. Estas são as notícias que a Cláudia leu esta manhã no jornal O Diário. Quando o marido dela chegou a casa, perguntou-lhe: Novo filme de Spielberg nas salas de cinema. Chega amanhã aos cinemas portugueses o novo filme de Steven Spielberg. Este filme causou grande emoção no público americano e no público de alguns países europeus. O filme retrata a história de uma família judia que estava num campo de concentração no final da Segunda Guerra Mundial. Texto A. Então, Cláudia, que notícias leste no jornal? Eu li que chegava amanhã aos cinemas portugueses o novo filme de Spielberg. E o que é que eles dizem do filme? Vale a pena ver? Sim, acho que sim. O jornalista disse que este filme tinha causado grande emoção no público americano e no público de alguns países europeus. Qual é a história do filme? Li que o filme retratava a história de uma família judia que estava num campo de concentração no final da Duas Guerra Mundial. Parece interessante. Vamos ver? Sim, pode ser. Responda às perguntas. O que é que a Cláudia leu no jornal? A Cláudia leu que chegava aos cinemas portugueses o novo filme de Steven Spielberg. Vale a pena ver este filme? Porquê? Sim, vale a pena ver porque o jornalista disse que o filme tinha causado grande emoção no público americano e no público de alguns países europeus. Qual é a história do filme? O filme retrata a história de uma família judia que estava num campo de concentração no final da Segunda Guerra Mundial. Eles pensam ver o filme? Retire do texto a frase que confirma a sua resposta. Sim. A frase é: André, parece interessante. Vamos ver? Cláudia, sim, pode ser. Discurso indireto. O discurso indireto usa-se para referir as palavras e os pensamentos de outras pessoas. Exemplo: o jornalista disse que este filme tinha causado grande emoção no público americano e no público de alguns países europeus. No discurso indireto, utilizam-se verbos declarativos para reproduzir indiretamente o que outras pessoas disseram, pensaram, afirmaram, etc. Estes verbos aparecem no pretérito perfeito simples do indicativo ou no pretérito imperfeito do indicativo. Discurso direto, discurso indireto. Verbos: presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito simples do indicativo, pretérito mais que perfeito composto do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pronomes pessoais, uma segunda ou duas segunda pessoa, eu, tu, nós, terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, pronomes ou determinantes, este, estas, esses, essas, aqueles, aquelas, isto, isso, aquilo, meus, minhas, teus, tuas, nossos, nossas, vosso, vossa, seu, suas, sua, dele, dela, deles, delas. Advérbios de lugar e tempo. Aqui, cá, ali, lá. Aí, ali, lá. Agora, já. Naquele momento, imediatamente. Hoje. Naquele dia, nesse dia. Ontem. No dia anterior. Amanhã. No dia seguinte. Logo. Depois. Interrogativa direta, Rui. Zé, vens à aula amanhã. Interrogativa indireta. O Rui perguntou ao Zé se ele ia à aula no dia seguinte. Interrogativa direta. Rui. A que horas é que tu acordas? Interrogativa indireta. O Rui perguntou-lhe a que horas é que ele acordava. Verbos que introduzem o discurso indireto. Dizer que, afirmar que, exclamar que, acrescentar que, observar que, ver que, perguntar se, quem, onde, quando, pensar que, acreditar que, sentir que, intuir que, achar que, responder que. Passa as frases do discurso direto para o discurso indireto. Pedro, Mário, amanhã estás na universidade? O Pedro perguntou ao Mário se ele estava na universidade no dia seguinte. Carolina, hoje a Matilde não vem à universidade. A Carolina disse que naquele dia a Matilde não vinha à universidade. Carla, ontem eu não fui ao cinema porque estava doente. A Carla disse que no dia anterior não tinha ido ao cinema porque estava doente. Ana, eu e o Paulo não saímos ontem à noite porque ficámos a estudar em casa. A Ana disse que ela e o Paulo não tinham saído na noite anterior porque tinham ficado a estudar em casa. Carlos, amanhã à tarde eu vou encontrar-me com os meus amigos e depois vamos ao cinema. O Carlos disse que no dia seguinte à tarde ia encontrar-se com os amigos e que depois iam ao cinema. Passo o diálogo para o discurso indireto e uso os verbos declarativos corretos. A Ana perguntou ao César se ele queria sair com ela logo à noite.
O César respondeu que lamentava, mas que não podia porque naquele dia tinha de trabalhar até mais tarde. A Ana exclamou que ele era um chato e acrescentou que ele estava sempre a trabalhar. O César afirmou que era verdade que era um chato, mas que não tinha culpa. Acrescentou que a culpa era do chefe dele. A Ana observou que no dia anterior ele também tinha trabalhado até mais tarde. O César respondeu que concordava e acrescentou que naquele momento não tinha tempo para mais nada. Leia o texto B e passe-o para o discurso indireto. Texto B. Maior árvore de Natal da Europa. Jornalista. Senhor Presidente da Câmara, como é que vai ser a árvore de Natal este ano? Presidente. Lisboa vai ter novamente a maior árvore de Natal da Europa. Esta árvore vai ficar na Praça do Comércio até ao dia 7 de janeiro. A árvore tem 72 metros de altura, a mesma que um prédio de 23 andares, e 180 toneladas de peso. Para a iluminar foram necessários 2,2 milhões de lâmpadas. Já em 2004, Lisboa teve a árvore mais alta da Europa. Discurso indireto. O jornalista perguntou ao presidente da Câmara como é que ia ser a árvore de Natal nesse ano. O presidente respondeu que Lisboa ia ter novamente a maior árvore de Natal da Europa. Acrescentou que a árvore ia ficar na Praça do Comércio até ao dia 7 de janeiro. Disse ainda que a árvore tinha 72 metros de altura, a mesma altura que um prédio de 23 andares, e 180 toneladas de peso. Explicou que, para a iluminar, tinham sido necessárias 2,2 milhões de lâmpadas. Acrescentou também que, em 2004, Lisboa tinha tido a árvore mais alta da Europa. Complete de acordo com o exemplo. Exemplo: queres ir ao cinema comigo? O quê? Eu perguntei se tu querias ir ao cinema comigo. Que horas são? O quê? Eu perguntei que horas eram. Ontem fiquei em casa o dia todo. O quê? Eu disse que no dia anterior tinha ficado em casa o dia todo. Sabes onde está a minha caneta? O quê? Eu perguntei se tu sabias onde estava a minha caneta. Posso entrar? O quê? Eu perguntei se podia entrar. Leia o texto seguinte. Texto C. Há 15 dias, a Joana zangou-se com o Rui e a Rita porque eles disseram que ela estava a ficar gorda. Eles foram almoçar a uma pizzaria e pediram uma fatia de pizza para cada um. Naturalmente que este tipo de alimentação tem muitas calorias, hidratos de carbono e gordura, mas a Joana não se importava nada. A Rita disse-lhe que ela tinha de ter cuidado com a alimentação e que ela precisava de fazer mais desporto, porque nos últimos tempos estava a ficar mais gordita. A Joana respondeu-lhe que tinha começado a fazer dieta na semana anterior e que naquele dia estava apenas a provar a pizza para lhes fazer companhia. Ela gosta de pizza e tinha-a comprado para comer apenas naquele dia. Passo o texto destacado a negro para o discurso direto. Diálogo. 1. Que pizza tão boa! Joana, tu tens de ter cuidado com a alimentação. Precisas de fazer mais desporto, porque nos últimos tempos estás a ficar mais gordita. Eu comecei a fazer dieta na semana passada e hoje estou apenas a provar a pizza para vos fazer companhia. Colocação dos pronomes clíticos na frase com os tempos compostos do indicativo. Usamos os pronomes clíticos entre o verbo auxiliar ter e o particípio passado. Nestes tempos compostos, seguimos a mesma regra de colocação dos pronomes antes do verbo. Exemplos: ele tem telefonado aos pais, ele tem-lhes telefonado. Tinhas pedido o carro ao teu pai, tinhas-lhe pedido o carro. Ele tem enviado as cartas ao Rui, ele tem-nas enviado ao Rui. Ele não tem enviado as cartas ao Rui, ele não as tem enviado ao Rui. Tu tens visto a Laura, tu tens-na visto. Tu nunca tinhas lido aquele livro, tu nunca o tinhas lido. Nós já tínhamos visto o filme, nós já o tínhamos visto. Substitua as palavras destacadas pelos pronomes. Ele tem feito os trabalhos de casa todos os dias. Ele tem-nos feito todos os dias. Elas têm encontrado as amigas no bar. Elas têm-nas encontrado no bar. Tens visto a Maria na escola? Tens-na visto na escola. Nós tínhamos encontrado os nossos colegas. Nós tínhamos-los encontrado. Ele tem telefonado à namorada. Ele tem telefonado. Eles não tinham bebido o vinho verde. Eles não o tinham bebido. Vocês já tinham visto este filme? Vocês já o tinham visto. Oralidade, então diga lá. Leia o texto e responda às perguntas. Texto D. Em alguns países, o desporto nacional é conversar sobre as vidas alheias, falar mal de alguém.
Todos nós conhecemos pessoas que adoram comentar a vida dos outros e que não perdem tempo para contar um segredo que lhes foi confidenciado em absoluto sigilo. As revistas cor-de-rosa retratam vidas alheias e comentam aspectos da vida privada de pessoas conhecidas ou famosas e, por vezes, acabam por prejudicar a vida dessas pessoas. Você gosta de falar sobre a vida dos outros? Por quê? Não. Prefiro respeitar a privacidade das pessoas. Penso que é melhor falar dos nossos próprios assuntos e evitar espalhar rumores. É uma pessoa com um forte espírito crítico em relação às outras pessoas? Não muito. Tento compreender as outras pessoas antes de as julgar e respeito opiniões diferentes. Gosta de saber os segredos das outras pessoas? Porquê? Não especialmente. Acho que cada pessoa tem direito à sua vida privada e os segredos devem ser respeitados. Consegue guardar um segredo por muito tempo? Sim. Quando alguém confia em mim, guardo o segredo e não o conto a outras pessoas. Como são as revistas cor-de-rosa no seu país? As revistas cor-de-rosa falam principalmente sobre a vida de celebridades, artistas, desportistas e figuras públicas. Publicam notícias, entrevistas, fotografias e rumores. Quem lê essas revistas? Normalmente são lidas por pessoas que gostam de acompanhar a vida das celebridades e as notícias do mundo do entretenimento. Quem conta um conto acrescenta um ponto. Comente este provérbio da língua portuguesa. Este provérbio significa que, sempre que uma história é contada por outra pessoa, é frequente acrescentarem-se novos detalhes ou alterarem-se alguns factos. Por isso, a história pode mudar à medida que passa de pessoa para pessoa. Quando conta uma história que ouviu, gosta de acrescentar outras informações? Porquê? Não. Prefiro contar a história tal como a ouvi para evitar mal-entendidos ou informações incorretas. Já disse alguma mentira na sua vida? Que tipo de mentira foi? Sim. Como a maioria das pessoas, já disse pequenas mentiras para evitar magoar alguém ou para resolver uma situação embaraçosa. Nunca foram mentiras importantes. Existe alguma expressão semelhante a esta na sua língua? Sim. Na minha língua também existe um provérbio com um significado semelhante, que diz que uma história muda sempre um pouco cada vez que é contada por outra pessoa. Diabateste. Tema 1. As revistas cor-de-rosa. As revistas cor-de-rosa retratam vidas alheias e comentam aspectos da vida privada de pessoas conhecidas ou famosas, e, por vezes, acabam por prejudicar a vida dessas pessoas. Muitas pessoas famosas veem as suas vidas impressas em páginas de revistas sensacionalistas, e sabemos que cada vez mais pessoas gostam de ler este tipo de revistas. A princesa Diana de Inglaterra foi uma das figuras mediáticas que mais sofreu com a interferência destas revistas na sua vida privada. Acha que este tipo de revistas e jornais deve continuar a existir? Porquê? Penso que estas revistas podem continuar a existir, mas devem respeitar a privacidade das pessoas e publicar apenas informações verdadeiras. A liberdade de imprensa é importante, mas também é necessário proteger os direitos e a dignidade das pessoas. Pensa que as pessoas famosas que são retratadas nas revistas cor-de-rosa são vítimas inocentes? Em muitos casos, sim. Algumas pessoas famosas escolhem partilhar parte da sua vida com o público, mas isso não significa que toda a sua vida privada deva ser divulgada. Muitas vezes são vítimas de rumores, fotografias não autorizadas e notícias falsas. Pensa que este tipo de revistas contribui para a informação nos nossos países? Penso que contribuem muito pouco para a informação. O seu principal objetivo é entreter os leitores e não informar sobre assuntos importantes da sociedade. Por vezes, até podem divulgar informações incorretas ou exageradas. Tema 2. As mentiras piadosas. Todos nós já mentimos por piedade a um amigo, a um colega, a um familiar ou até a um conhecido. Se temos uma amiga mais forte e ela nos pergunta se está gorda, pensamos 3 vezes até dizermos a verdade. Ela fica certamente mais feliz com uma mentira piedosa do que com a confirmação da dura realidade dos seus 20 quilos a mais. Se um amigo está a ficar careca e nos pergunta o que achamos do seu cabelo, não é mais fácil inventarmos que perdemos os óculos e que não vemos nada? Todas estas mentirinhas tornam-se inofensivas quando são por uma boa causa. Acha que existem mentiras piadosas? Sim, existem mentiras piadosas, ou seja, pequenas mentiras que são ditas para proteger os sentimentos de outra pessoa, evitar conflitos ou não causar sofrimento desnecessário. Acredita na bondade das pessoas que dizem mentiras piadosas? Sim, desde que a intenção seja ajudar e não prejudicar ninguém. Muitas pessoas dizem este tipo de mentiras por educação, respeito ou compaixão.
No entanto, é importante que estas situações sejam excepcionais e que a honestidade continue a ser um valor fundamental. Acha que podemos dividir as mentiras em piadosas e horrorosas? Sim. As mentiras piadosas são normalmente pequenas e têm a intenção de proteger ou confortar alguém. As mentiras graves ou horrorosas são aquelas que enganam as pessoas, causam prejuízos, escondem a verdade ou provocam sofrimento. A intenção e as consequências da mentira fazem uma grande diferença. Exercícios áudio. Escreva as frases que ouviu e coloque-as no discurso indireto. Passa as frases do discurso direto para o discurso indireto. Paulo, estás em casa hoje à noite? Ele perguntou se o Paulo estava em casa nesse dia à noite. Vocês estão muito felizes. Ele disse que eles estavam muito felizes. Ontem eu estive no Porto. Ele disse que no dia anterior tinha estado no Porto. Posso sair? Ele perguntou se podia sair. Amanhã eu começo o curso de inglês. Ele disse que no dia seguinte começava o curso de inglês. Posso falar com a Susana? Ele perguntou se podia falar com a Susana. Estudaste muito para o teste? Ele perguntou se eu tinha estudado muito para o teste. Como está a sua mãe, Laura? Ele perguntou à Laura como estava a mãe dela. Texto e leia. O texto e assinale se as afirmações são verdadeiras, V, ou falsas, F. Olá, Gabriel. Viste a Susana? Não. Ela disse-me que tinha estado doente, mas agora já está melhor. Ela tem os meus livros da escola e eu pedi-lhe para não se esquecer de os trazer hoje. Ela assegurou-me que hoje vinha à faculdade. Mas ela não está cá. Sabes o que aconteceu ao Paulo? Não. O que foi? Ele contou-me que tinha ganho uma bolsa de estudo. Ele pensava que ia estudar para a Itália, mas afinal vai para os Estados Unidos no próximo ano. Que bom! Fico muito contente por ele. A Susana está muito doente. Falso. Ela esteve doente, mas agora já está melhor. Ela está na faculdade. Falso. O Gabriel diz que ela não está lá. Ela tem os livros do Felipe. Verdadeiro. O Paulo ganhou um prémio. Falso. O Paulo ganhou uma bolsa de estudo. Ele vai estudar para os Estados Unidos. Verdadeiro. Vocabulário. O público. Conjunto de pessoas que assistem a um espetáculo, leem um jornal ou acompanham um acontecimento. O filme emocionou muito o público. A notícia, informação sobre um acontecimento recente. Ouvi uma notícia interessante na rádio. O jornal, publicação com notícias e informações sobre diferentes assuntos. O meu avô lê o jornal todas as manhãs. A emoção, sentimento intenso, como alegria, tristeza, medo ou entusiasmo. O discurso foi feito com muita emoção. A quadra natalícia, período do Natal e das festas de fim de ano. Muitas famílias reúnem-se durante a quadra natalícia. A caloria, unidade que mede a energia dos alimentos. Este bolo tem muitas calorias, o hidrato de carbono, nutriente que fornece energia ao organismo. O pão, o arroz e a massa são ricos a hidratos de carbono. A gordura, nutriente presente em muitos alimentos, em excesso pode ser prejudicial para a saúde. Devemos evitar alimentos com muita gordura. O espírito crítico, capacidade de analisar, avaliar e formar opiniões de forma objetiva. A escola ajuda os alunos a desenvolver o espírito crítico. O provérbio, frase popular que transmite um ensinamento ou uma experiência de vida. Quem espera sempre alcança. É um provérbio muito conhecido. A mentira, afirmação que não corresponde à verdade. Ele contou uma mentira para evitar um problema. A vida alheia, a vida das outras pessoas. Há pessoas que gostam de comentar a vida alheia. A figura mediática, pessoa muito conhecida pelo público através da televisão, dos jornais, da rádio ou da internet. A cantora é uma figura mediática muito famosa. A revista Cor-de-Rosa, revista dedicada à vida das celebridades e de outras figuras públicas. Ela gosta de ler revistas cor-de-rosa. Retratar, representar ou descrever uma pessoa, um acontecimento ou uma situação. O filme retrata a vida de uma família portuguesa. Causar, provocar ou originar alguma coisa. A notícia causou grande surpresa. Dizer que, transmitir uma informação ou uma opinião. O professor disse que o teste era difícil. Afirmar que, declarar ou garantir alguma coisa. O diretor afirmou que a empresa vai crescer. Perguntar se, fazer uma pergunta para saber se algo é verdadeiro. Ela perguntou se eu podia ajudá-la. Responder que, dar uma resposta ou uma explicação. Ele respondeu que não tinha tempo. Prejudicar, causar prejuízo, dano ou consequências negativas. Fumar pode prejudicar a saúde. Ser mentiroso, ter o hábito de dizer mentiras. Ninguém gosta de pessoas que são mentirosas. Ser inofensivo, não causar perigo nem fazer mal. Este animal é completamente inofensivo. No dia anterior,
No dia antes de outro acontecimento. No dia anterior ao exame, estudei durante várias horas. No dia seguinte, no dia depois de outro acontecimento. No dia seguinte, regressamos a casa. Na semana anterior, na semana antes de outra semana ao acontecimento. Na semana anterior, tinham terminado o projeto.